E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, né, a resenha que a gente está fazendo aqui de cada um dos capítulos. E lembrando aqui antes de começar o vídeo de que vocês podem comprar esse volume aqui, tanto nessa coleção quanto na outra coleção de 3 volumes, pelos links na descrição. Assim eu ganho uma comissão em cima disso, e para vocês sai o mesmo preço na Amazon que sairia normalmente. Bom, pessoal, hoje é o primeiro episódio dessa parte final do primeiro volume da história da filosofia do Reale. Basicamente, a gente vai introduzir os últimos desenvolvimentos da filosofia antiga no período antigo, né, da filosofia pagã, melhor dizendo. Então, a gente vai agora, no dia de hoje, introduzir o neo-estoicismo, né, que tem aí como grandes participantes mais famosos Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. Na ordem que a gente vai ver, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Mas nesse episódio de hoje a gente só vai dar uma introduzida no assunto, falar um pouco de tendências gerais desse momento, influências do neoestoicismo, algumas posições comuns do neoestoicismo, para depois a gente falar individualmente em cada um dos próximos 3 vídeos de cada um desses 3 autores. Mas é importante, então, antes da gente entrar na explicação propriamente dita, da gente perceber que esses 3 autores, que são muitas vezes referidos como estoicos, na verdade eles são neo-estoicos. Eles, na verdade, participam dessa tendência que é posterior ao estoicismo raiz, vamos dizer assim. Aquele estoicismo primordial, que é o estoicismo de Zenão de Cítio. Então é interessante a gente ter isso em mente, principalmente porque muita gente fala, estoicismo, e acaba associando o estoicismo aos neo-estoicos, o que obviamente não está de todo errado, mas a gente precisa ter consciência de que são épocas bem distintas, como a gente vai ver agora. Os dois se dão em momentos distintos da história, sofrem influências distintas e que isso faz bastante diferença. Eu acredito que talvez essa confusão que fazem se dê provavelmente porque a gente não tem nada do Zenão de Cítio escrito, a gente tem muitos testemunhos indiretos do que ele disse, vários autores falando do estoicismo, e assim a gente consegue fazer uma reconstituição do que seria a doutrina estoica, originalmente. Mas agora, quando a gente vai falar dos neo-estoicos, é exatamente o contrário. A gente tem muitas fontes a respeito disso. Fontes primárias, dos próprios autores. A gente tem textos do Marco Aurélio. Hoje em dia está na moda, vocês já devem ter visto por aí nas livrarias, aliás, na internet, provavelmente, as meditações do Marco Aurélio, o manual do Epicteto e assim por diante. Então a gente tem várias obras que estão tendo edições novas no Brasil ultimamente, que, enfim, porque o estoicismo acaba atraindo muito as pessoas por vários motivos. Vocês que já viram aí os últimos vídeos sobre o estoicismo propriamente dito, já devem ter percebido isso. Mas, enfim, esses são autores neo-estoicos, dos quais a gente tem obras, e talvez por isso que as pessoas geralmente já digam que eles são estoicos. Porque, obviamente, a gente consegue ver neles traços daquele estoicismo original, mas já tem algumas tendências, algumas influências distintas, influindo ali sobre aqueles autores. Bom, pessoal, vamos aqui ver o que o Reale começa dizendo, então, sobre o neoestoicismo. O último grande florescimento da filosofia do Pórtico, da Estoa, dos estoicos, deu-se em Roma, onde assumiu características peculiares e específicas. E exatamente por esse fato de ter algumas características novas, que a gente deve chamar esse movimento com um nome diferente. Exatamente porque não é exatamente aquilo que estava se dando na época do Zenão que a gente dá esse nome de neoestoicismo. Então, isso é daí a gente até consegue tirar uma lição importante, que se tem 2 termos diferentes, é porque provavelmente são 2 coisas diferentes. Na filosofia é uma lição que é muito útil. Se tem 2 termos técnicos que são distintos, é porque eles muito provavelmente não são sinônimos. Então, quando a gente fala em estoicismo e neo-estoicismo, se existe essa distinção nominal, é porque provavelmente tem algo mesmo distinto ali. Até porque geralmente essas terminologias são posteriores. Muitas dessas terminologias são posteriores. Então, isso permite um afastamento e uma análise mais minuciosa das diferenças. A propósito, deve-se observar que o estoicismo foi a filosofia que, em Roma, sempre teve maior número de seguidores e admiradores, tanto no período republicano como no período imperial. O imperial começa mais ou menos ali logo depois de Cristo, ali bem na época de Jesus Cristo mesmo, começa o período imperial, e
a República Romana vai até mais ou menos Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à Terra num marco bem intermediário aí entre a República e o Império de Roma. Então é mais ou menos nessa época que tem essa mudança. Aliás, o desaparecimento da República, com a consequente perda de liberdade do cidadão, isso é muito importante, fortaleceu notavelmente nos espíritos mais sensíveis o interesse pelos estudos em geral e pela filosofia estoica em particular. Então, no regime republicano, a gente tem uma participação do cidadão um pouco maior. E uma vez que isso é abolido, determinados assuntos, principalmente políticos, acabam saindo um pouco de cena. Porque por que uma pessoa que não é um imperador do império, ou não é alguém que está vinculado ao imperador do império, vai estudar temas políticos? A princípio não tem muitos motivos. Eu nunca vou conseguir fazer nenhuma transformação, eu nunca vou conseguir chegar lá, eu nunca vou ser rei, nunca vou ser imperador, nunca vou ser governante. Então não tem por que eu estudar essas coisas. E a gente acaba tendo uma mudança de interesse. A gente acaba tendo um abandono dessas preocupações políticas e a gente acaba tendo uma perspectiva mais voltada para, vamos colocar assim, o indivíduo. Isso, caso você esteja acompanhando a série de História da Filosofia, você certamente percebe que aí existe algo muito análogo àquilo que aconteceu com Alexandre o Grande. Que o Alexandre o Grande, ele foi dominando ali toda aquela parte do leste europeu, pegando ali quase até a Índia, né? Acho que ele chegou a pegar um pouco da Índia, e ali o norte da África. Então, por onde ele passava, aqueles lugares acabavam ficando, eventualmente, com menos independência política. Porque havia aquelas polis, falando aqui em Grécia principalmente, havia aquelas polis que tinham uma autonomia, uma democracia, como a gente já está acostumado a ver, e com a expansão do Império, o Império comendo aquelas áreas ali, fez com que essas cidades perdessem autonomia. Agora é o imperador que manda naquilo. É claro que existe sempre graus mais baixos de poder locais, mas não é mais no estilo, não era, no caso do Alexandre o Grande, mais no estilo democrático, como a Grécia estava acostumada. Então ninguém mais participava da política. As pessoas que eram consideradas cidadãs, agora isso já não é mais tão relevante, porque a política, pelo menos nessa questão de participação, já não tinha mais tanta importância, já não tinha mais tanto peso. As pessoas normais já não conseguiam mais participar daquilo, então não tinha por que as pessoas, de maneira geral, estudarem aquilo. Só o pessoal da corte, do imperador, o pessoal mais próximo. Eu não sei como é que funcionava esse período, mas não era qualquer um que chegava, como era nas polis gregas, que chegava na ágora e começava a debater as leis. O pessoal perdeu essa liberdade. E aí então parece que algo análogo acontece aqui também. Nessa transição da República para o Império Romano, a gente tem essa mudança de interesse, porque, bom, como agora é o Império, eu não vou conseguir... Meus discursos talvez não afetem a administração do Império, sabe? Nem da cidade, talvez. Então, essa preocupação política, essa concepção do homem como um animal político, que deve se dedicar à polis e tudo mais, isso aí realmente já não faz mais sentido nessa época. Então a gente acaba tendo essa mudança de perspectiva. Como ele fala aqui, isso acaba fortalecendo notavelmente nos espíritos mais sensíveis o interesse pelos estudos em geral e pela filosofia estoica em particular. Ora, precisamente as características gerais do espírito romano, que só sentia como verdadeiramente essenciais os problemas práticos e não puramente teoréticos, juntamente com as características particulares do momento histórico de que falamos, é que nos permitem explicar com facilidade a curvatura especial sofrida pela problemática da última época da Estoa. Então ele salienta aqui a questão do espírito romano. A gente já mencionou isso em outros vídeos, sem querer ser muito repetitivo aqui. Mas o Reale fala bastante sobre o espírito prático dos romanos, essa vontade de resolver os problemas. E a filosofia acaba servindo um pouco como instrumento. Então, precisa resolver esse problema. Tal filósofo diz isso, o outro diz aquilo, a gente pega esses conceitos e usa. Sem se preocupar se aquilo se refere a uma coerência mais geral, a uma cosmovisão de fundo que é filosófica. Não há essa preocupação no espírito romano de maneira geral. De maneira geral, o espírito romano está preocupado em resolver aquela questão, sem se preocupar com o plano de fundo, a partir do qual vão partir as conclusões para resolver aqueles problemas. É uma aplicação meio ad hoc, vamos dizer assim, das filosofias. Bom, e aí o Reale vai falar algumas características do pensamento estoico de Roma, do neo-estoicismo ou estoicismo romano. Bom, em primeiro lugar, ele fala que
há fundamentalmente um grande interesse pela ética. Já em primeiro plano, a partir da Estoa Média, sem dúvida tornou-se predominante na Estoa romana da época imperial e em alguns pensadores quase exclusivo. Então, alguns pensadores vão colocar a ética como algo fundamental, algo como o mais importante, como aquele algo primordial da filosofia, e alguns parece que vão se dedicar exclusivamente à ética, não vão nem se preocupar com as outras coisas. E aí a gente vê de novo, uma característica que já estava presente nas escolas helenísticas de maneira geral, que é essa preocupação mais com a ética, com a conduta do homem, e se é feito algum outro estudo, é feito exatamente para dar um fundamento para essa ética, para justificar essa ética e situá-la numa cosmovisão, numa realidade, que se dá de um jeito XYZ, e aí dentro dessa realidade faz sentido, já que a realidade é dessa maneira, que a gente haja de uma maneira outra. Então, existe essa preocupação em falar da teoria do conhecimento e da física, principalmente, para poder fundamentar aquele modo de vida, aquela atitude, aquela ética que os estoicos vão propor. Isso vale para todas as escolas helenísticas, mas para os estoicos principalmente. E aqui parece que isso vai se intensificar ainda mais, a ponto de até alguns autores só falarem de ética. Além disso, os interesses pelos problemas lógicos e físicos reduziu-se consideravelmente, e a própria teologia, que era uma parte da física, assumiu colorações que podemos qualificar pelo menos de exigencialmente espiritualistas. A gente vai ver exemplos disso nos próximos vídeos, quando a gente falar dos 3 grandes filósofos romanos estoicos. Mas o que ele está falando aqui? Está dizendo basicamente que até a teologia, que seria o estudo de Deus, que seria a providência, aquele logos que é fogo, concebido materialmente pelos estoicos, vocês podem voltar nos vídeos de estoicos para deixar isso mais claro, não vou ficar explicando de novo. Essa concepção do Deus, ela vai começar a tomar tons mais espirituais. Apesar da gente não poder falar exatamente em espírito, a gente vai desenvolver isso melhor depois, mas é importante a gente ver que há traços de espiritualidade envolvendo essa noção. Há traços até às vezes de uma pessoalidade de Deus, mas a gente ainda vai falar disso mais depois. Reduzidos consideravelmente os laços com o Estado e com a sociedade, o indivíduo passou a buscar a própria perfeição na interioridade da consciência. Mesma coisa que aconteceu lá nas escolas helenísticas, um processo muito análogo por esses motivos todos relacionados à política que eu já mencionei. Mas aqui ele fala que nesse momento, no estoicismo romano, acontece algo que nunca havia acontecido antes. Esse fenômeno acontece numa intensidade jamais vista até então. Então é importante a gente considerar isso. Parece que o estoicismo romano é o ápice desses desenvolvimentos helenísticos. Porque agora já não é mais período helenístico, mas dessas escolas que surgiram no helenismo, parece que existe uma interiorização ainda maior do homem, um olhar do homem para si mesmo, para o seu interior, muito mais profundo, muito mais forte, muito mais significativo dentro da filosofia. E rompeu também forte sentimento religioso, transformando de modo bastante acentuado a têmpera espiritual da velha Estoa. E aí a gente até consegue entender mais ou menos os motivos, A gente vê que naquela época o cristianismo já estava surgindo, como eu falei, época imperial, eu não sei exatamente o ano agora, mas a vida de Jesus Cristo marca quase certinho a divisão ali. Vocês podem dar uma olhada no Google Império Romano, Civilização Romana, que vocês encontram fácil. Mas o ponto é que bem naquela época de Jesus estava tendo essa transição. Então, exatamente nesse momento, novas ideias começam a surgir, derivadas da Bíblia. A gente vai examinar disso quando a gente entrar no próximo volume, que se Deus quiser, daqui a 2 ou 3 semanas no máximo a gente está entrando. Mas o que importa da gente saber aqui até agora é que novas concepções estavam entrando, novas mentalidades, novas formas de ver as situações do mundo, da vida, da própria espiritualidade, do próprio homem. Então questões novas passam a surgir e respostas novas precisam ser dadas. O cristianismo traz questões novas e o estoicismo, como uma proposta de vida, de filosofia, de pensamento, de maneira de entender a realidade e de viver essa realidade, precisa responder a isso de algum jeito. O cristianismo está trazendo perguntas e também respostas, e o estoicismo, diante disso, ele precisa jogar esse jogo também, digamos assim. Não que ele
vá beber muito do cristianismo, num sentido de ser realmente muito influenciado. O Reale não me parece usar muito a palavra influência para se referir a isso aqui, mas ele fala que existem constantes aproximações com o pensamento cristão. Como ele vai falar aqui, mais ainda, nos escritos dos novos estoicos, encontramos, inclusive, uma série de preceitos que lembram preceitos evangélicos paralelos. Então, olha, ele ressalta aqui o paralelos. Tem o estoicismo aqui, e paralelo ao estoicismo tem os evangelhos. Mas acaba tendo algumas convergências. Mas o fato dele traçar aqui com paralelos dá a entender pra gente, melhor dizendo, que não existe exatamente um momento de confluência, nem de influência, no sentido que a gente está acostumado a ver. Talvez uma influência indireta, não sei. Bom, aí realmente é uma coisa que eu não sou tão capaz de aprofundar, mas pelo que ele está falando aqui ainda se mantém como dois fenômenos bem distintos, mas o estoicismo, como eu disse, vai dar essa adaptada, vai mudar algumas coisas para tentar responder essas novas questões. E aí ele cita aqui alguns exemplos desses preceitos que são muito parecidos com os dos evangelhos. Ele fala aqui o parentesco comum de todos os homens com Deus, a fraternidade universal, a necessidade do perdão, o amor ao próximo e até o amor por aqueles que nos fazem mal. Então aquela coisa de amar os nossos inimigos. Então coisas que são, para a gente hoje, a gente considera eminentemente cristãs. A gente ouve isso e já pensa em cristianismo. Já pensa em Jesus Cristo pregando essas coisas. Mas parece que nessa época o estoicismo, algo que, segundo o Reale aqui, parece que permanece paralelo ao cristianismo, desenvolve também. Talvez por influência, talvez não sei, o Reale deixa isso aqui meio obscuro, mas dá a entender de maneira geral que não é exatamente uma influência. Além disso, o platonismo, que já exercera certa influência sobre Posidônio, o médio estoico, inspirou não poucas páginas dos estoicos romanos, com suas novas características médio-platônicas. Em especial, merece relevo o fato de que o conceito de filosofia e de vida moral como assimilação a Deus, ou como imitação de Deus, passou a exercer influência inequívoca. Então a gente tem essa influência do platonismo aí que está surgindo e que vai marcar bastante esse período neo-estoico também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo introdutório ao que a gente vai ver daqui a pouco, ao que a gente vai ver nos próximos vídeos. E estamos entrando aqui nesse último período da história da filosofia, antiga pagã, e eu espero que dê tudo certo, tá tudo muito bem e eu estou muito animado. Tá bom? Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo, comentar alguma coisa aí, comentar o que vocês acharam, se vocês quiserem, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar e comprar o livro pelo link da descrição, tá bom? Valeu, pessoal, abraço!